Eu vi um vídeo de uma mulher hoje no TikTok dizendo que existe uma diferença muito grande entre a tolerância do homem e a tolerância da mulher para se manter num relacionamento. O que ela estava dizendo, na realidade, era simples assim. Mulheres cometem erros que homens não perdoam e terminam suas relações a partir desses equívocos. Homens cometem erros que mulheres simplesmente perdoam e a partir disso a relação se mantém, permanece e segue viva, porque o perdão foi realizado por parte da mulher. Isso me remeteu a uma história de um amigo que terminou, na verdade são dois amigos e duas histórias diferentes, mas eu vou contar uma só nesse vídeo aqui. Se você quiser a segunda história, você comenta e eu gravo outro vídeo contando. Mas nesse vídeo eu vou contar a história de um amigo que terminou com uma menina que ele estava saindo. E esse exemplo talvez seja bastante ilustrativo do quanto essa moça está correta em relação à tese dela. Basicamente, esse meu amigo treinava numa academia de CrossFit e ele conheceu essa moça por lá. Quando ele a conheceu, ambos estavam solteiros. Ela era um pouco mais velha que ele devia lá ter seus 25 anos, ela devia lá ter seus 35. E de certa forma os dois já morando sozinhos, cada um com seu trabalho, enfim, os dois já um pouco estáveis na vida, ela ainda mais, porque em razão de mais idade. E aí, no treino, no pós-treino, naquelas conversas, Instagram, grupo de WhatsApp, etc., basicamente eles começaram a se envolver. E quando eles começaram a se envolver, eu lembro muito bem dele relatando para mim como é que foi conhecê-la, que ele estava super adorando, que ela era uma pessoa muito gente boa, que ali na academia você não conseguia ter a percepção clara de quem ela era, porque ela era muito tímida, mas que quando eles estavam juntos ela se mostrava uma pessoa super alegre, super bem-humorada, super divertida. E ele, da mesma maneira, né? Ele era um cara que, dentro da academia, ele era um cara mais discreto, né? Ele não era um cara que chamava muita atenção, não era um cara muito espalhafatoso, muito expansivo nem nada. Mas quando ele estava com ela, ele conseguia se sentir confortável, ele se soltava, enfim, eles estavam tendo uma boa conexão. Ele falava muito que a parte sexual também era uma coisa que deu muito certo, eles tinham uma boa química na cama. Então, basicamente, tudo levava a crer que aquela relação iria vingar. Só que tivemos um problema. E o problema foi justamente o trabalho dele. Mas calma que eu vou explicar. Teve um dia que ele estava me contando que ela dormiu na casa dele. Foi a primeira vez que ela dormiu na casa dele, ele já tinha dormido na casa dela em outras oportunidades. Ela dormiu na casa dele e tudo mais, aí eles acordaram. Ele foi preparar o café, eles tomaram café da manhã juntos. E até aí tudo bem. Só que depois que ele se despediu dela, ele foi pegar o Instagram dele e postar um conteúdo. Ele era um cara que, apesar de não trabalhar necessariamente com isso, como ele era muito, mas muito dedicado ao esporte, via de regra ele estava produzindo conteúdo sobre os treinos dele, porque, poxa, tinha uma marca de suplemento aqui, tinha uma marca de roupa ali de CrossFit, tinha um campeonatinho que dava uma inscrição para ele. Ele tinha esse tipo de possibilidade. Dentro do mundo do CrossFit isso é bastante comum, né, com as empresas. Então virava e mexia, ele postava alguma coisa. E aí nesse dia ele postou uma foto sem camisa do treino dele, fim de treino, uma foto sem camisa, e a legenda era basicamente o treino do cara. Ela pegou, printou a foto, mandou para ele e falou: olha, não gostei disso aqui, não achei necessário, né? No dia que eu durmo na sua casa, no dia que a gente dá esse passo, que a gente acorda juntos, que a gente passou uma noite juntos, enfim, transando e tudo mais, no dia que a gente dá esse passo, você vai lá e faz uma coisa dessas. Na hora, eu lembro que esse meu amigo me chamou. E quando ele veio falar comigo, eu falei: tá, cara, e aí? O que você pensou de tudo isso? Ele falou: cara, esquece, já era. Eu falei: como assim já era, meu amigo? Ele falou: não, já era, não dá. Como não dá? Não estava tudo indo tão bem? Ele falou: cara, estava ótimo, estava maravilhoso. Só que ela se mostrou intolerante por uma coisa que é importante para mim, que é o meu Instagram, meu trabalho, enfim, meus treinos lá, as parcerias que eu tenho e tudo mais. Eu falei: cara, mas às vezes dá para chegar no meio termo. Ele falou: não tem meio termo. Já começou errado, vamos terminar e ponto final. E basicamente aconteceu isso mesmo. Ele parou de sair com a menina ali por causa desse comentário dela, independentemente do quão bom, do quão promissor era a relação.
E aí, o que eu posso dizer para essa moça que gravou esse vídeo? Sim, ela está correta de dizer que homens são mais intolerantes, digamos? Pode ser, pode ser. Mas eu acho que tem dois pontos que a gente precisa considerar também, que não dizem respeito apenas à intolerância do cara. Eu acho que tem um outro ponto que é justamente a dificuldade do cara de integrar situações contraditórias, de integrar situações inicialmente opostas, né, que vão precisar de um encaixe. Por exemplo, essa menina não gostava do fato dele postar os conteúdos. Ele não gostava do fato dela repreendê-lo. Mas não é possível que não tivesse a possibilidade deles conversarem e chegarem num meio termo, capaz de ter algo que fizesse sentido tanto para ele quanto para ela, para que eles pudessem manter a relação. Então eu acho que o homem é intolerante também por causa disso, porque ele não consegue ter a capacidade ou a vontade, o que também é possível de ser dito, de encontrar um meio termo. E um meio termo não vai exigir uma renúncia completa por parte desse cara, mas vai exigir um pouco de renúncia. E muitas vezes o que eu vejo é que o cara não quer renunciar em absolutamente nada. Outra coisa que eu vejo também em relação à tolerância das mulheres. Eu acredito que a mulher tenha sido ensinada, programada e estimulada a perdoar muito mais do que o cara. Eu acho que até socialmente falando, né? Vamos pensar, por exemplo, nos caras que traem suas companheiras. Em como, de certa forma, a sociedade acaba perdoando. Tanto que existe o argumento, ele só foi buscar fora o que não encontrou em casa. Um argumento extremamente machista. Mas que faz com que a gente possa concluir que o homem é muito mais perdoável, né? No sentido de nós somos, enquanto sociedade, muito mais propensos a perdoar os erros do homem do que o contrário. Se a mulher traindo, se a mulher ficando com alguém fora do casamento, nossa senhora, essa mulher é uma mocréia, essa mulher é uma vagabunda, essa mulher é uma puta, essa mulher é o pior ser humano que existe na face da terra. A gente não tem, enquanto programação sociocultural, um estímulo para perdoar erros femininos. A régua com a mulher é muito rígida, é muito rigorosa. E aí quando nós entramos no relacionamento, é justamente isso. Esse é um reflexo muito bom disso que eu acabei de falar. O cara não aceita qualquer equívoco da mulher. Olha, se você errou aqui, tchau. E a mulher, pelo contrário. Não, se você errou aqui, não, calma, dá para perdoar, dá para consertar, dá para tentar de novo, dá para a gente refazer e etc. E tem um outro ponto também que vem muito da nossa cultura machista, que envolve a gente inflacionar os erros das mulheres, tornando eles muito maiores do que eles realmente são. E, por outro lado, né, passar pano para o erro dos caras, tornando eles muito menores do que o que eles realmente são. Então eu concordo com essa amiga, eu acho que tem essa questão da tolerância. Homem é menos tolerante para o erro da mulher, e se qualquer equívoco, erro, né, entre aspas, se qualquer equívoco ocorrer, ele vai terminar, e a mulher é mais tolerante para o erro do homem. Mas se a gente olhar só assim, eu acho que ficamos um pouco aquém, fica um pouco incompleto uma análise que cabe algumas outras camadas. Se você chegou até o final do vídeo, comenta tolerância, e se você quiser a parte 2 sobre o vídeo também, pode comentar aqui, que aí eu trago a outra história de outro amigo meu, que terminou assim, por causa de um negócio assim, um relacionamento da dia pra noite.